Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais uma aula aí do nosso conteúdo. A gente está falando sobre séries temporais e a gente vai seguir aqui por mais uma aula prática sobre séries temporais. E o tema da aula de hoje será a seleção de parâmetros de um modelo ARIMA. A gente vai ver como é que a gente consegue calibrar um modelo ARIMA para fazer predição e realizar projeções e predições dentro de um dataset real. Aqui, pessoal, a gente vai seguir então aqui no nosso ambiente de desenvolvimento, dentro daquele dataset que a gente já viu anterior aqui, que ele trata aqui do número de passageiros aéreos aqui, que fizeram uso aqui de aviões, né? E para isso a gente vai utilizar aqui o que a gente chama de AutoArima. O AutoArima, ele é um, um pacote, né, um framework, onde diversas tomadas de decisões sobre escolha de diferenciação, testes estatísticos para ver se a série é estacionária, escolha da ordem sazonal, escolha da ordem do modelo autorregressivo de médias móveis, isso é tudo encapsulado de forma automática, né? E para isso a gente vai utilizar aqui o PMD Arima. E quando vocês forem utilizar, rodar esse código aqui, é sempre bom descomentar aqui essa célula de código e instalar esse pacote aqui novamente. Depois que vocês instalarem isso aqui, vocês vão precisar reinicializar o kernel aqui para instalar isso aqui. Essa é uma deficiência aqui do Colab, né? Cada sessão que a gente abre, a gente tem que instalar os pacotes que a gente vai usar. Se vocês estiverem utilizando aí um outro ambiente aí, estiverem localmente, aí para instalar aqui esse pacote é o PMD Arima, né? Eu deixei separado aqui a documentação aqui do PMD Arima, né? Então ele é equivalente aqui ao AutoArima aqui do R. Ele é baseado aqui em diferentes, ele encapsula, né, diversas coisas aqui que é dos Stats Models. Então, igual a gente viu na última aula, que a gente usou diversas coisas aí para fazer teste estatístico, para fazer plot, ele está encapsulando aqui para a gente de forma automática aqui diversos métodos, diversas funções aqui dos Stats Models. Está mostrando aqui a instalação, é para instalar o PMD Arima. E o interessante dele é que a notação dele ele foi escrito aqui encapsulado muito parecido com o Scikit-learn. Então a gente tem aqui, por exemplo, PMD Arima, Model Selection, importar o Train Test Split para fazer divisão em treino e teste. A gente consegue aqui usar o AutoArima aqui para fazer o model.fit, model.predict. Então a anotação dele aqui é muito parecida aqui com a do Scikit-learn, por isso que ele é interessante, né? Ele une aí as funcionalidades, o melhor dos dois mundos. Ele une aí a funcionalidade do R, né, que é um modelo aí bem estável, aí, já bem consolidado aí, pelos estatísticos, né, na literatura, e utiliza aí também essa notação recente aí do Scikit-learn. Então a gente vai estar utilizando aí esse pacote, né, para a gente importar aqui. Depois de instalar, vou chamar ele de PM, só para simplificar, import PMD Arima SPM. E a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é dividir em treino e teste. Aqui eu vou dividir em treino e teste de forma bem simplificada, né? Lembrando que uma coisa muito importante de séries temporais, né, é que a sequência, né, a cadência da nossa série ela tem que ser preservada nessa divisão. Então, quando a gente utilizou lá atrás no Scikit-learn, quando a gente estava utilizando o modelo de regressão, né, e de classificação, a gente tinha um valor lá do argumento, que era o shuffle, que era sempre igual a true, que ele embaralhava o dado. Aqui pra gente, a gente não pode embaralhar o dado, senão a gente vai perder essa informação de temporal, né? Essa informação temporal que é característica da série. Então a gente tem que dividir de forma sequencial. Aqui eu estou escolhendo a porcentagem aqui que eu vou utilizar para treino como sendo 0,70%, né? Desculpa, 70%, né? 0,7%. E o número aqui, esse N aqui, é o número de observações que eu tenho no meu dataset. Então, quando eu multiplico um pelo outro, eu sei aqui em qual índice que eu tenho que fazer o slicing aqui da minha série, né? Então, a minha série aqui de treino vai ser que vai começar do início, vai até aqui 0,7 do tamanho do meu data frame. E o que eu vou usar para teste aqui, ele vai desse valor em diante. E para treinar o modelo é muito simples. Então, a gente importa aqui, uma vez que a gente importou o PMD Arima, então a gente chama aqui o AutoArima, a gente passa para ele a nossa série aqui de treino, a gente fala que é para considerar o componente sazonal, né, da nossa série, então a gente tem que especificar que o seasonal é igual a true. Esse M aqui, igual a gente já discutiu, já estressei esse assunto diversas vezes, é o número de pontos por período sazonal. Como a gente tem uma série aqui que ela é coletada, né, a frequência de amostragem dela é
é mensal, então a gente coletou dados de janeiro, fevereiro, março, abril. E a gente viu que pelos plots aqui, por exemplo, da CF, da PSF, a gente tem uma alta correlação aqui, alta aqui com lag 12. Então provavelmente aqui a gente vai testar com M igual a 12. A gente quer ver aqui as mensagens, os resultados intermediários. Se tiver algum erro, a gente vai simplesmente ignorar, expressar o warnings aqui também. E uma vez que a gente treinou, uma vez que a gente chamou esse método aqui, quando a gente printa aqui o model.summary, a gente vai ver aqui quais foram aqui os status do treinamento. Né? Então, o que esse AutoArima ele faz, no final das contas? Ele é como se fosse um grid search, onde primeiro, né, ele vai testar qual ordem de diferenciação tem que ser aplicada para fazer com que a série seja estacionária. Então, o que ele vai testar? Aquele D do nosso modelo Arima, ele vai testar, por exemplo, D igual a 1, ele vai fazer o check se a série é estacionária. Ele vai ver se a série por si só, sem nenhuma diferenciação, já é estacionária. E como é que ele faz isso? Aquele teste aqui em cima que a gente fez, Ed Fuller, por exemplo, ele tem alguns testes estatísticos implementados nele, que ele já faz isso de forma automática. Ele faz o teste estatístico, né, melhor dizendo, para cada uma ordem de diferenciação. Então aqui ele está mostrando aqui, e além disso, né, ele vai testando todos os outros parâmetros aqui do modelo autorregressivo, do modelo MA, e compara esses valores em relação a uma métrica. Aqui no caso, a métrica que é utilizada, muito utilizada aí quando a gente está lidando com séries temporais no modelo Arima, é o AIC. O AIC ele pode ser interpretado para a gente como sendo uma estimativa do erro de predição da nossa série. Então, quanto menor esse valor, melhor. E aqui ele está mostrando para a gente todas as possibilidades aqui que ele treinou, né? Então é a ordem P, D, Q, e aqui o P, D, Q do componente sazonal, e aqui é o valor do M que a gente especificou, né? E aqui ele testou todas essas combinações e chegou à conclusão aqui que o melhor modelo é esse modelo aqui 110, ou seja, é um modelo aqui que a parte que não sazonal, né? É um modelo autorregressivo de ordem 1, ele diferenciou uma vez a série, então a gente viu que foi interessante a gente ver isso aqui porque ele fez isso de forma automática para a gente, e lá em cima a gente viu que a diferenciação de ordem 1 ela resultou num p-valor aqui de 0.05, então tá ok para a gente. Ele chegou a essa mesma conclusão que a gente. E o interessante aqui é que a ordem do modelo de médias móveis é que ele especificou como sendo 0. Então ele não utilizou aqui nenhuma ordem aqui do modelo de médias móveis. E foi o mesmo resultado aqui para o componente sazonal, né? É um modelo autorregressivo diferenciado aqui também de uma vez, né? E é interessante notar aqui que ele foi pelo critério aqui da parcimônia, né? Ele viu que todos os valores aqui do AIC escolheu aqui um modelo mais simples, né? Um modelo mais simples, do ponto de vista de Arima, é quando você soma todos esses valores aqui e resulta no menor valor possível. Então, esse aqui é o relatório do treinamento, né? Do teste, do treino, melhor dizendo, né, de todas as combinações de parâmetro. Então aqui a gente tem aqui, por exemplo, aqui qual foi o modelo que a gente escolheu, né? Final, então 1, ordem 0 aqui para o MA, 1 em ordem 0 aqui também para o período, para a parte sazonal. A gente vê aqui quais foram os coeficientes, né? O coeficiente do AR aqui no lag 1, o coeficiente aqui do modelo autorregressivo da parte sazonal aqui, que é o lag 12, né, da nossa série. A gente vê aqui que os p-valores dele aqui estão todos abaixo aqui de 0.05. Então, aqui do ponto de vista estatístico, aqui eles são significantes para a gente. E uma vez que a gente tem isso tudo treinado, então o nosso modelo está pronto. Então, quando a gente utiliza aqui o model.predict, a gente tem que especificar aqui quantos períodos à frente que a gente quer realizar a nossa predição, né? E quando a gente passa aqui o nosso dado de treinamento aqui, a gente vai printar aqui o nosso dado, plotar o nosso dado de treinamento, o dado de teste aqui e o valor que foi a predição. Então o forecast aqui é o nosso model.predict, a única coisa que eu especifico é quantos pontos à frente aí eu vou fazer a predição. E quando a gente faz esse teste aí, a gente vê aí que o nosso modelo teve um comportamento muito interessante, né? Porque aqui a gente em azul aqui a gente foi os dados que a gente utilizou para treinar o nosso modelo, e nesse instante de tempo aqui a gente fez a predição aqui de todos esses pontos aqui para frente, e ele teve aqui um comportamento muito interessante, que ele conseguiu capturar aqui a tendência e a sazonalidade aqui
do nosso dado e a gente conseguiu ter uma boa predição, né? A predição se aproximou bastante aqui do comportamento do dado real, que não foi utilizado aqui na etapa de treinamento, né? O laranja aqui, a gente simplesmente ignorou ele na hora de treinar e a predição aqui conseguiu acompanhar esses dados, né? Então a gente está prevendo aqui a quantidade de períodos à frente, né? O tamanho do meu teste, ele conseguiu acompanhar aqui certinho. E se a gente fosse calcular aqui o RMSE, o RMSE é a raiz quadrada do erro quadrático, é a raiz quadrada do erro quadrático médio, né? A gente poderia aqui calcular também, né, em relação ao valor de teste e ao valor do forecast, né, que é a nossa predição. E a gente tem aqui que o nosso RMSE é de 26, né? Ou seja, o RMSE ele é um bom critério para comparar em relação ao MSE, porque ele está na mesma ordem aqui de grandeza, na mesma dimensão, na verdade, que o nosso dado original, né? O MSE é uma grandeza que está ao quadrado, o RMSE está na mesma ordem que do nosso dado original, né? Então significa que na média a gente está errando aqui 26 mil passageiros para cima ou para baixo, né? É isso que está falando para a gente. Como a gente está na escala aqui que varia de 400 mil a 500 mil, está bem razoável aqui esse valor. E a gente chegou aqui no modelo, utilizando o Altarima, que é um modelo simplificado, e realizou uma predição aqui bem interessante aqui para o nosso modelo. E uma outra questão que é boa sempre a gente tem em mente, né, é a gente verificar essas premissas do modelo ARIMA, se o resíduo está sendo com média zero, né, está sendo aleatório, se a gente não tem nenhuma autocorrelação entre os termos de resíduo. E aqui é muito simples fazer isso através daqui do Plot Diagnostics, que ele é intrínseco aqui do AutoArima, né, que ele vai fazer o plot do resíduo aqui para a gente, vai fazer o plot aqui do histograma aqui da densidade de probabilidade estimada aqui dos resíduos. Então a gente vê aqui que, por exemplo, essa aqui em verdinho aqui é uma densidade de probabilidade gaussiana, média zero, desvio padrão unitário. E a nossa estimativa aqui do resíduo está se aproximando muito bem aqui dessa densidade, ou seja, o nosso resíduo está muito próximo aí do que era esperado para um modelo ARIMA, né? O plot aqui do normal QQ também ele mostra, né, em azulzinho aqui, quanto mais próximo for dessa linha vermelha, significa que mais gaussiano é o nosso resíduo, melhor dizendo. E o correlograma aqui também, né, que é a autocorrelação dos resíduos. Se tivesse algum valor muito absurdo aqui acima desse acima aqui do nosso limiar aqui de aceite, né, provavelmente teria algum comportamento da nossa série que a gente não está conseguindo mapear. Se os resíduos fossem correlacionados, né, é um indicativo que a gente tem que melhorar o nosso modelo, porque as premissas dele foram violadas. Então aqui, pessoal, a gente viu como que a gente consegue utilizar aqui o AutoArima para fazer uma predição, né, uma projeção aqui do futuro. Na próxima aula prática, a gente vai utilizar aqui esse mesmo dataset, só que agora a gente vai utilizar aqui um modelo de redes neurais recorrentes, né, uma LSTM, e ver se a gente consegue chegar pelo menos parecido aqui com o que a gente fez aqui. Tem um resultado satisfatório aqui que a gente obteve utilizando um modelo ARIMA, um modelo simples aqui para fazer esse tipo de predição. Então, beleza, pessoal? A gente fica por aqui. A gente viu aqui como utilizar o AutoArima para fazer a seleção de parâmetros. E na próxima aula a gente vai dar uma introdução aí sobre as redes neurais recorrentes. Então a gente fica por aqui e até a próxima aula.